A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os vossos espíritos, meus irmãos. Boa noite. Amém? Também. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 14 do Evangelho de João. Depois mantenham aberto, porque nós vamos referir a algumas outras citações justamente nessa área do capítulo 13 e 14 de João. João 14, versículos 7, 8 e 9. Principalmente 8 e 9. Jesus falando aos seus discípulos, depois de falar a eles, dizer a eles, dar a notícia que ele estava saindo, indo para um lugar que eles não entendiam exatamente do que ele estava se tratando, ele então fala: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aqui neste momento, nós sabemos, Jesus não foi por falta de aviso. Jesus havia falado aos seus discípulos com antecedência. Ele tinha falado o sinal de Jonas, que ele ia ficar 3 dias na terra, tinha falado muito claramente, até sido repreendido por Pedro. Ele tinha falado: olha, eu estou aqui, eu tenho uma missão para cumprir, e isso envolve a vitória sobre a morte, mas para eu vencer a morte eu tenho que morrer. E eles não queriam entender, isso não entrava na cabeça, eles estavam tão preocupados em outras coisas, tão preocupados com o estabelecimento do reino, com a divisão dos ministérios. Os discípulos, nesse ponto, parecem até partidos políticos fazendo acordos. Então, olha, você isso e aquilo, e até chamando a mãe de João e Tiago para negociar. Eles estavam mais preocupados com isso, e não estavam percebendo a missão. E é interessante que, de repente, Jesus fala nessa Páscoa, nessa celebração, ele diz bem claramente: eu estou indo para um lugar, ele deixa bem claro, e aí eles ficam inseguros. E nós temos uma série de perguntas que eles vão fazer, inclusive Filipe. É interessante que há esses momentos de insegurança que acontecem em nossas vidas. Então, já que nós estamos como planeta vivendo momentos de grande insegurança, de grande incerteza, quanto tempo vai durar a guerra, quanto tempo vai durar a pandemia, será que tem outra, será que Covid, ômega 3, 4, será que varíola do macaco, será que é uma hepatite fulminante infantil? Tanta coisa no horizonte, e a guerra, que todo mundo achava que era só até antes de fevereiro, pouca gente acreditava que ia acontecer. Depois de fevereiro, todo mundo achava que ia ser rápido, e agora nós não sabemos. Então, nós estamos em momentos de incerteza. Agora, turbe-se o vosso coração um pouco com o que eu vou falar, e depois eu vou falar outra coisa. Os discípulos sabiam que alguma coisa ia acontecer, mas eles não tinham nem ideia. O que ia acontecer era muito pior do que eles pensavam. Estava por vir algo incompreensível. O que Jesus tinha falado e não tinha caído a ficha, ia acontecer. Por outro lado, os discípulos estavam na véspera da maior vitória da história da humanidade. Eles não sabiam disso.
Então, eu não sei o que hoje, se tem uma coisa que eu já entendi, é que eu já não tinha pretensão de ser profeta, mas qualquer ideia eu já jogo a toalha, porque muita gente me pergunta, o que você acha que vai acontecer agora? Eu digo, não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso não muda. Jesus Cristo disse que não vai abandonar a sua igreja. Então nós vamos agora ver os nossos amigos aqui, e apóstolos, todos eles, e vamos ver o que eles falaram. Jesus falou que ia embora. No capítulo 13, Pedro, então, muito prático. Você tem que admirar uma coisa de Pedro, ele é muito direto. Pedro é um sujeito, sutileza não é o seu ponto forte. Então ele fala logo, no versículo 36, ele diz que eu vou para outro lugar. Então Pedro diz, Senhor, para onde vais? E Jesus disse, eu não posso, onde eu vou você não pode ir. E Pedro diz, não, mas eu vou te seguir. E nós já sabemos como é que isso aconteceu, como foi o desfecho disso. Então Pedro, querendo saber, prático, detalhe, eu quero saber o mapa, quero saber para onde é. Tomé, coitado, é aquele corajoso, até certo ponto eu admiro muito Tomé, porque eu me vejo muito nele, mas ele então disse, Senhor, para onde vai? Confusão. Nós não sabemos o caminho. Você diz que vai para um lugar onde nós não podemos ir, mas pelo jeito nós vamos nos encontrar, mas eu não sei o caminho. E Jesus fala então aquela famosa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Filipe parece que queria ter uma experiência mística, porque Jesus disse, também já tendes visto o Pai. E Filipe então ficou confuso. Judeu helênico, helenizado, aquela questão de pai, como um bom judeu ele sabia que ninguém via a Deus, senão morria, mas por outro lado, com um pouco dessa filosofia grega, ele queria entender melhor, então ele disse, quero ver o Pai. E é nesse ponto, nessa palavra de Filipe que a gente vai falar, e no que Jesus respondeu, ele disse, Filipe, 3 anos. 3 anos, Filipe. E não é 3 anos de a gente se ver aos domingos. É a diferença dos discípulos para a gente. A gente se vê domingo, quarta-feira, eventualmente em reunião, seguros na verdade, outras coisas, mas nós não passamos o tempo todo um com o outro. Os discípulos tinham passado 3 anos acampando com Jesus. Indo de cidade em cidade, ficando às vezes dormindo num relento, às vezes não, às vezes em casa, em uma perambulação, muito tempo com Jesus, ouvindo Jesus, vendo os milagres de Jesus, ajudando a Jesus, saindo para pregar as boas novas que Jesus pregou. E Jesus agora fala, Filipe, você não me conhece não, cara. Não me conhece. Não vai fazer uma pergunta dessas? Agora, tem 2 coisas aqui. Primeiro, Jesus estava falando, ele fala, quem me vê, a mim vê o Pai. O que não é a confusão que você vai ter em certos momentos da teologia, do patripassionismo, que Jesus e o Pai, o pessoal que agora nega a trindade, em algumas denominações dizem que não, Jesus é o Pai, e depois vira o Filho, e depois vai e volta como o Espírito Santo. Essa é a ideia. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que Jesus é a lente que nos mostra o Pai. Quando você vê Jesus, você vê o Pai. Você vê Deus é amor. Há um pensamento comum do catolicismo popular, que também está nas igrejas, que é a seguinte, também até certo ponto está em nosso meio a ideia de que Deus Pai é Deus severo. Deus Pai é aquele que, afinal de contas, manda ursa sair, despedaçar crianças, destrói o mundo no dilúvio,
faz essas coisas, afoga não sei quantos mil egípcios no Mar Vermelho, faz a terra abrir e tragar pessoas vivas, e Jesus é o bondoso. Mas a realidade é que tudo em que o Pai participou, Deus participou no Antigo Testamento, ele estava em união com Jesus Cristo. Não foi só simplesmente o Pai que mandou matar os primogênitos no Egito. Foi Pai, Filho e Espírito Santo, Deus unificado em seu propósito. Então, não, essa ideia que é a comum, que Deus, o Pai, é severo, mas Jesus vem e é bonzinho e convence o Pai e tal. Aí, às vezes, quando Jesus fica também muito chateado, vem Maria e chega lá e pede a mãe que o filho faz. Essas ideias não são bíblicas. Quem vê Jesus, vê toda revelada, toda a graça de Deus, o Pai. Todo o poder de Deus, o Pai. É o Filho, que através do Filho vem a criação. Então, essa é a primeira coisa que ele fala. Que você não precisa ter uma experiência mística de repente ver o Pai. Você vê o Pai revelado nas ações de Jesus Cristo. O amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O amor de Deus é perfeito e Jesus mostra isso. Então, quer saber como é Deus? Olha Jesus. Quer saber a natureza de Deus? Olha Jesus. Muito simples. Mas o que ele fala também é o seguinte: nós, muitas vezes, temos visões muito defeituosas de quem é Jesus e quem é Deus. Nós, muitas vezes, temos outras ideias e nós, muitas vezes, não refletimos. Eu posso falar... você vê a Jesus, vê o Pai, mas será que eu posso ver você vê a mim, você vê Jesus? Receio que não, muitas vezes. Nesse ponto temos que ver, olha a ousadia de Paulo, de dizer, siga-me como eu sigo a Cristo. E quando você puder dizer isso, então, você vai estar numa posição muito boa. Mas Filipe estava muito longe disso. Agora, nós não conhecemos o Pai, muitas vezes, porque nós não o refletimos. Nós não refletimos o Pai. Nossa vida não reflete o que Cristo quer fazer em nós. E é um ponto muito importante. O zelo, entusiasmo, não é o suficiente. Em Lucas 9, 54 e 55, você tem aquela situação em que Jesus está indo para Jerusalém, quer pousar numa cidade samaritana. Os samaritanos olham e dizem, não, esse cara vai para Jerusalém. Jerusalém não é o lugar adequado para louvar a Deus. O templo onde ele vai em Jerusalém é um templo ilegítimo. O bom seria o nosso aqui, onde nós louvamos a Deus, no Monte Gerizim. Nós não queremos parte disso. Não pode ficar aqui. Nós não vamos fazer nada para, segundo eles, você participar desse culto falso. Isso é a visão samaritana. E Tiago e João, os filhos do trovão, Jesus que conhecia muito bem as pessoas, tinha dado esse apelido, eles disseram, Senhor, manda fogo do céu destruir, cair, consumir essa aldeia. Isso aqui como é que pode? E eles já são samaritanos, já são metade judeus, já não são um pessoal autêntico. Então, manda consumir esse povo. E Jesus disse, não, vocês não sabem do que espírito vocês são. E nós temos muita gente zelosa hoje em dia. Nós temos muito crente zeloso. Nós temos muito crente entusiasmado. Nós temos muito crente fazendo pronunciamentos a plenos pulmões, dizendo certas coisas e nem sempre refletindo o Pai. Nem sempre estamos refletindo o Pai como que nós falamos. O fato de você ter entusiasmo por uma coisa não significa que aquela coisa está certa. A recíproca também é verdadeira. Tem muitas vezes que precisávamos ter zelo e somos muito acomodados. Mas só o entusiasmo, só
é querer e fazer, pronunciar. Muitas vezes nós estamos falando coisas que não refletem o reino de Deus. Então, é a primeira coisa. Nós não conhecemos Jesus porque nós não o refletimos. Né? A segunda coisa, nós não conhecemos Jesus porque não entendemos os seus propósitos. Temos a nossa agenda. Nós já falamos dos discípulos. Os discípulos achavam que Jesus iria restaurar o reino. Os discípulos estavam querendo ver os romanos pelas costas. Os discípulos estavam ansiosos porque, afinal de contas, estavam dizendo que Jesus é o Messias e olhavam as profecias do Antigo Testamento, o Messias ia fazer um bocado de coisa legal. Eles queriam estar do lado certo. Os discípulos, então, tinham uma ideia apenas parcial. Eles tinham, não entendiam o que Deus queria. O propósito de... Muitas vezes nós pensamos que nós queremos fazer coisas por Deus. Eu conheci quando era seminarista, tinha um membro da igreja onde eu era seminarista, que era, eu acho que um dos batistas mais ativistas que eu já vi na minha vida. Tudo que era a comissão que tinha embaixadores, ele trabalhava, GAN, ele trabalhava isso e aquilo. Se deixasse, se as mulheres tinham deixado, ele teria sido tentado ser presidente da União Feminina da época. O homem estava em tudo. Estava em tudo. Ele era impressionante. Abria a porta da igreja, ele estava lá. Estava sempre ativo em tudo. Agora, se você perguntasse para os membros da primeira igreja de Batista de Teresópolis, numa lista, quem são os 10 crentes mais legais, que mais refletem Jesus? Infelizmente, ele não ia aparecer. Porque ele era muito antipático, ele era confusista, ele aprontava, ele levantava na sessão para fofocar, falar mal dos outros. É impressionante. Extremamente ativo em tudo. Conhecia a estrutura denominacional batista refletido na igreja local com perfeição, mas estava longe de ser um exemplo. Por quê? Porque ele pensava que ativismo, que o que Deus queria era ele fazer isso e aquilo, ele ser membro de comissão. Ele tinha uma lista. Toda vez que tinha reunião, ele saía em tudo que era lista. E eu me lembro uma vez, tivemos a convenção do estado do Rio de Janeiro, lá na PIB de Teresópolis, e ele estava lá, e acabou em um bocado de relator disso e daquilo. Tinha de tudo, menos, vamos dizer, o fruto do Espírito, em termos de mansidão, domínio próprio, benignidade, tudo mais. Então, nós pensamos, às vezes, que temos que ser zelosos e ativos e estar aqui em todo momento. O que Deus quer de você, acima de tudo, não é o seu serviço, nem o seu dinheiro. O que Deus quer de você é você. O que Ele quer de você é você passando tempo com Ele. E eu diria que essa é a última coisa que acontece em nossas vidas. Nós não conhecemos Jesus porque não passamos tempo de qualidade com Ele. Nós temos... E é difícil. É difícil. Eu confesso que nós temos tanta coisa chamando nossa atenção, temos tantas atividades, temos um mundo tão elétrico que muitas vezes nós não estamos buscando na palavra de Deus, buscando em literatura sadia, nós não estamos buscando realmente entender o que Deus quer na gente, porque muitas vezes nós temos nossa ideia do que Deus quer. Muita gente por aí está o Jesus mais isso. Jesus mais alguma ideia política. Jesus mais o planeta. Jesus
mais moral e costume, Jesus mais inovação em alguma coisa. E nós colocamos, e temos que lembrar que o que Deus quer de nós é nós, e o que Deus quer que façamos é refletir a Cristo. Por isso que aquele livro do C.S. Lewis, que é Cristianismo Puro e Simples, já tiveram vários títulos desse livro, porque é difícil traduzir o contexto do título. No inglês seria traduzido literalmente mero cristianismo. Mero cristianismo. O problema é que isso não funciona bem nem no inglês, porque muita gente não entende o que ele queria dizer. O que ele quer fazer é aquilo que no final das contas salva a pessoa dos seus pecados. Ele disse que antes ele mostrou o manuscrito para teólogos de várias denominações cristãs, e cada um disse, olha, tá bom, mas está faltando isso, tá bom, mas está faltando isso. Cada um querendo que ele levasse para o lado que eles achavam importantes. E ele disse que ele basicamente queria, para você entender o que é necessário e seguir isso. Então, como eu falei, até no inglês o termo dá confusão. Porque seria o apenas cristianismo. O apenas cristianismo. E é isso que Deus quer de nós. Claro que nós vamos ter opiniões diferentes. Uma das coisas bonitas que o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos, e em outros lugares, quando ele fala do corpo de Cristo, é que tem muitas ideias, muitas funções, muitas perspectivas. Os cristãos não vão ter necessariamente unanimidade em muitas coisas, mas numa coisa temos que ser unânimes. Quem é Jesus Cristo e o que devemos fazer. Quem Ele é, Deus revelado aqui, que veio até nós, viveu entre nós e, segundo as Escrituras, foi crucificado, morto e ressurgiu e voltará, e nós devemos ser o mais parecido com Ele possível através de uma entrega de nossas vidas. Mas eu fico pensando, se eu tivesse uma conversa com Jesus, será que ele não falaria a mesma coisa que ele falou para Filipe? Com a diferença de que Filipe tinha 3 anos com ele, eu tenho o quê? Mais de 40, 50, sei lá, muitos anos. E ele dizia, tantos anos e você não me conhece ainda? Tantos anos e ainda não está vivendo de acordo com os meus propósitos? Então, meus irmãos, resumindo, se os discípulos, os apóstolos, aquelas pessoas que, vamos lembrar que todos eles foram transformados, e com exceção de João, todos praticamente, ao que nós sabemos, todos morreram martirizados pela fé, e João morreu no exílio depois de tentativas dos romanos de matá-lo. Só o fato de que João morreu de velhice não significa que ele morreu com uma vida fácil no final. Ele teve, até certo ponto, uma das vidas mais difíceis de todos os discípulos. Então, é uma coisa que me conforta. Não que eles tenham sido degolados, ou flechados, ou crucificados de cabeça para baixo, nem nada, mas que estes homens, depois, quando eles foram usados por Deus em todo o mundo, da época conhecida, para levar a mensagem, mesmo não tendo entendido. Filipe, um que não tinha caído a ficha, mas depois caiu. E eles serviram. Então, também há esperança para nós. Então, conheçamos a Cristo. Fazemos como Paulo falou. No final das contas, ele falando aos filipenses, ele disse, para conhecê-lo. E ser feito conforme a ele na sua vida e na sua morte.
prossigamos em conhecer a Cristo para não ter essa dúvida. Será que há tanto tempo que estamos com Ele e ainda não o conhecemos? Amém.